Nós estamos na segunda quarta-feira do mês de maio e, como nos foi anunciado, nós teremos durante esse mês a formação acerca da Carta Apostólica Rosarium Virgines Mariae de São João Paulo II. Na semana passada, na primeira quarta-feira, eu fiz a introdução e trabalhei o primeiro capítulo. E na noite de hoje, um dos seminaristas que está trabalhando conosco aqui na nossa paróquia, o Renato, irá fazer a apresentação do segundo capítulo, tá bom? Então, embora nós estejamos aqui nas minhas redes sociais, no meu Facebook e no meu Instagram, mas vai ser o seminarista, o Renato, que vai proceder com a formação, tá bom? Então, feita a introdução, desejo a todos uma boa formação, Deus abençoe a todos. Vou chamar o Renato para assumir o posto aqui, tá bom? Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui hoje para partilharmos um pouco sobre um documento tão importante, né? Escrito por um grande santo da nossa igreja. E para começarmos esta reflexão, nada melhor do que começar com aquele que é um dos maiores tesouros da nossa igreja, uma citação do nosso catecismo. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria, funda-se no que ela crê acerca de Cristo. E por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Deste modo, nós agora damos início à reflexão sobre o segundo capítulo deste documento. O segundo capítulo tem como título Mistérios de Cristo, Mistério da Mãe. No primeiro tópico, o qual eu peguei e fiz uma breve reflexão sobre a introdução desse primeiro tópico, ressaltou a meus olhos a importância que São João Paulo II dá à Virgem Maria e ao Rosário de modo particular. A devoção, essa devoção tão bela que a Igreja tem como uma das suas pedras preciosas, né, de auxílio na salvação de toda a humanidade. O Rosário, compêndio do Evangelho. O Rosário é, acima de tudo, uma oração contemplativa. Vejam bem, é importante que nós tenhamos diante dos olhos esta palavra, contemplativa. É importante que nós entendamos o Rosário como uma oração que nos leva a contemplar o Cristo através da Virgem Maria. Inicia-se este capítulo da seguinte forma: a contemplação do rosto de Cristo só podemos introduzir-nos escutando o Espírito, a voz do Pai, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. É interessante pensarmos que essa devoção tão bela, que é a devoção do Santo Rosário, ela nos leva em seus mistérios a contemplar sempre o Cristo, a fazermos uma experiência profunda de amor com o Cristo. Experiência essa que nos conduzirá à salvação. Cada mistério que está no Rosário, que está na composição do Santo Rosário, tem como finalidade nos mostrar um pouco do que é a vida do Cristo, nos levar a ter uma vivência mais profunda com o próprio Cristo. Em cada mistério que a gente vai contemplando nas contas do Santo Rosário, intercalando com as Ave-Marias, nós fazemos memória de algumas passagens da vida do próprio Cristo.
é importante que tem toda a sua paixão, morte e ressurreição contemplado nos mistérios do Santo Rosário. E para que tudo isso? Para nos fazer compreender a grandeza que é ter Jesus como Salvador e Senhor. Farei aqui uma breve reflexão sobre o que São João Paulo II, esse grande santo, fez em relação ao Santo Rosário. Quando nós, católicos, rezamos o Rosário, vamos meditando sobre vários acontecimentos da vida de Jesus Cristo, enquanto repassamos em filial união com Maria Santíssima os sinais chamados mistérios da salvação. Essa forma de oração e devoção mariana foi desenvolvida em 1214 por São Domingos de Gusmão. Originalmente, São Domingos desenvolveu os mistérios do Rosário com um método catequético para ensinar a fé da Igreja às pessoas desencaminhadas pela heresia albigense. Ele agrupou os mistérios em gozosos, dolorosos e gloriosos, com a intenção de ajudar os fiéis cristãos a se envolver em momentos essenciais da vida de Jesus. Enquanto refletia sobre estes mistérios, São João Paulo II observou uma lacuna. Em 2002, ele escreveu a encíclica Rosarium Virgines Maria, na qual comenta: para ressaltar o caráter cristológico do Rosário, considero oportuno uma incorporação que, embora fique à livre consideração dos indivíduos e da comunidade, lhes permita contemplar também os mistérios da vida pública de Cristo, desde o batismo até a paixão. São João Paulo II queria que o Rosário se tornasse um compêndio do Evangelho, incluindo uma meditação que também se volte a momentos particularmente significativos da vida pública de Jesus. Foram então propostos os mistérios de luz ou mistérios luminosos como conhecemos nos dias de hoje. É interessante percebermos que, ao ser inserido este mistério luminoso, há uma completude no Rosário, né? O Santo Rosário, quando foi composto lá por São Domingos, a pedido da Santa Virgem Maria para combater os hereges daquela época, nele era contido apenas os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. São João Paulo, ao inserir o mistério luminoso, é como se a obra se completasse. É como se nós tivéssemos agora diante de nós, através da devoção do Santo Rosário, a obra completa, meditando a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição gloriosa. E isso é muito importante, meus irmãos, para nós, católicos, que trazemos em nossas devoções, em nossos meios de professar a nossa fé, a nossa piedade, através da devoção à Santa Virgem Maria, ela que não diminui em nada o Cristo, ela que nos apresenta o Cristo de forma amorosa, de forma compreensível, ela que nos leva a contemplar o Cristo como o nosso Salvador, mas também como nosso irmão.
É importante percebermos que a Virgem Maria está para nos aproximar do Cristo e não para nos afastá-lo. Esse documento, no número 23, ele vai dizer: a contemplação do rosto de Cristo não pode deter-se na imagem do crucificado. Ele é o ressuscitado. O Rosário sempre expressou esta certeza da fé, convidando o crente a ultrapassar as trevas da paixão para fixar o olhar na glória de Cristo com a ressurreição e a ascensão. Contemplando o ressuscitado, o cristão descobre novamente a razão da própria fé e revive não só a alegria daqueles a quem Cristo se manifestou, os apóstolos, a Madalena, os discípulos de Emaús, mas também a alegria de Maria, que deverá ter tido uma experiência não menos intensa da nova existência do Filho glorificado. A esta glória, onde com a ascensão Cristo se senta à direita do Pai, ela mesma será elevada com a assunção, chegando por especialíssima privilégio a antecipar o destino revelado a todos os justos com a ressurreição da carne. Enfim, a coroa de glória com a qual a Virgem Maria é recebida nos céus, estar também à disposição da Santa Igreja. É importante percebermos aqui neste segundo capítulo deste documento que São João Paulo II o traje, quando faz a sua reflexão, é baseada na sua profunda devoção à Virgem Santíssima. Devoção esta que o faz dizer que foi quem sustentou nos momentos de alegria e nos momentos de tristezas. Nos grandes momentos da vida deste santo, ele teve como companhia a presença da Virgem Maria através do rosário. Meditando em cada mistério, ele fez do seu caminho um caminho que era capaz de contemplar a presença do Cristo no seu ministério. Isso para nós é de grande importância, visto que a Virgem Maria não ofusca jamais a presença do Cristo, visto que esta devoção tem por finalidade nos levar à eterna glória um dia no céu. Nossa Senhora prometeu a São Domingos, em um momento difícil, em um contexto difícil em que as heresias estavam crescendo, que se ele propagasse a devoção ao rosário, ele alcançaria a vitória sobre aquelas situações em que a igreja estava vivendo no momento. E isto aconteceu, E de forma especial acontece também na vida de cada cristão que se disponibiliza um pouco do seu tempo para mergulhar nesses mistérios. Vejamos bem. O Santo Rosário, ele tem quatro mistérios, os mistérios gozosos, os mistérios luminosos da quinta-feira, que é o que nós estamos nos atendo hoje, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. É de grande
importância que ao passarmos a quem já tem a prática de praticar a devoção do Santo Rosário, e aqueles que passarão a ter essa devoção, que não rezem de forma, vou usar uma palavra, banal, que busque, como São João Paulo II nos ensina, a rezar o rosário, a buscar ter essa prática de forma piedosa. E como é esta forma piedosa? Refletindo sobre isso, eu pensava, geralmente o nosso cotidiano é muito corrido. Geralmente a nossa vida é um pouco corrida. A minha vida como religioso seminarista, né, ela tem as suas possibilidades, ela me proporciona meios para que eu possa manter a minha vida de piedade, a minha vida de oração. No entanto, a vida dos fiéis geralmente é uma vida muito corrida. É uma vida que não tem no seu cronograma ali um tempo específico para fazer as orações, para manter em dia as suas práticas piedosas. E aí pode vir a pergunta: é válida as orações que nós fazemos repetidamente, sem que nós estejamos plenamente ali? Sim, é válida. Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele acolhe as orações que nós fazemos. Como diz um santo, a oração não válida é aquela que nós nem tentamos fazer, né? Então é importante que nós tenhamos essa verdade gravada em nossos corações, para que nós não caiamos na tentação de que porque eu não vou conseguir rezar de forma tão piedosa como deveria, por algum motivo, então eu também não vou rezar. Não, é importante que nós mantenhamos esta devoção viva nos nossos corações e sem medo, sem duvidar da misericórdia de Deus em acolher as nossas orações. Até porque quem recebe as nossas orações, essas orações de forma particular, acredito eu, e apresenta diante de Deus, é a Virgem Maria. Ela que socorreu tantas vezes os santos, ela que socorreu tantas vezes São João Paulo II em sua jornada, ela também há de receber as nossas preces e oferecer a Deus. E nada melhor do que contemplar a vida de Cristo tendo como companheira a sua própria mãe. Não vou fazer aqui propaganda de autores, mas um autor que me chamou a atenção ao falar sobre o rosário é o Scott Hahn. Ele vai dizer no livro Sinais de Vida: por isto, desde agora me chamarão a bem-aventurada todas as gerações. Sempre que rezamos o terço, cumprimos esta profecia pelo menos 50 vezes. Chamamos a Virgem Maria de bendita, usando as palavras inspiradas das Sagradas Escrituras. Dirigimos-nos a ela com a saudação do anjo Gabriel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Proclamamos seus privilégios usando as palavras de sua parenta Isabel: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. É delicioso repetir estas palavras, pois elas são ricas de significado e vêm enfileiradas pelas cenas do Evangelho.
são o foco da nossa meditação. O rosário é um método de oração meditativa, experimentando a aprovação pelo tempo, experimentado pela aprovação do tempo. Os papas o recomendaram há séculos, os santos rezaram diariamente. Ele tem o favor dos trabalhadores, das crianças, dos que percorrem um longo trajeto de casa até o trabalho, de gênios da ciência. Era a favorita dos grandes biólogos, de grandes cientistas, de grandes homens intelectuais. Ao rezar o rosário, repetimos determinadas orações, enquanto refletimos sobre certos acontecimentos da vida de Jesus e de Maria. As repetições são marcadas nas contas do terço, agrupadas de 10 em 10. A exemplo de muitas outras devoções, no entanto, o rosário é uma forma que permite variações. Não é interessante o que a reflexão que este autor vai fazer, que está também de acordo com aquilo que o documento nos traz. A importância e a beleza de cada mistério. Ao passarmos rezando o Santo Rosário por cada mistério, nós podemos meditar no silêncio do nosso coração, e mesmo quando estamos em momentos agitados, em meio às demandas do nosso dia a dia, que são tantas, nós podemos parar um pouco e meditar em cada mistério, imaginar as cenas de cada mistério. Vejam bem, vejam que o Santo Rosário é, acima de tudo, uma devoção cristocêntrica. Tem como centro a vida de Cristo. A Virgem Maria está aqui para nos ajudar a olhar para Cristo de forma, usar a palavra saudável. Estes ciclos meditativos propostos no Santo Rosário não são certamente exaustivos, mas apelam ao ensinar, introduzindo o espírito no gosto de um conhecimento de Cristo que brota continuamente da fonte límpida do texto do Evangelho. Para nós, católicos, esta devoção ela tem uma importância imensa. Ela tem um valor assim absurdo. Visto que através desta devoção nós podemos vencer a nós mesmos, com o auxílio da Virgem Maria, vencer as lutas que travamos, seja ela quais forem, através de uma aparente devoção repetitiva, como muitos podem pensar e cair na tentação de que a devoção ao Santo Rosário é uma devoção ultrapassada. O Rosário coloca-se a serviço deste ideal. Qual ideal? O ideal da santidade, o ideal da eternidade. São João Paulo II vai dizer, no número 25 deste capítulo, a seguinte frase: à luz das reflexões desenvolvidas até agora sobre os mistérios de Cristo, não é difícil aprofundar esta implicação antropológica do Rosário, uma implicação mais radical do que possa parecer. À primeira vista,
Para muitos, quem contempla a Cristo percorrendo as etapas da sua vida não pode deixar de aprender dele a verdade sobre o homem. É a grande afirmação do Concílio Vaticano II, que desde a carta encíclica Redemptoris Hominis, tantas vezes fiz objeto do meu magistério. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. O rosário ajuda a abrir-se a esta luz. Seguindo o caminho de Cristo, no qual o caminho do homem é recapitulado, manifestado e redimido, o crente põe-se diante da imagem do homem verdadeiro. Vejam bem, meditando cada mistério do rosário, nós podemos também fazer um caminho verdadeiro que nos leva à salvação. Meditando na vida de Cristo, através dessa prática de devoção, nós podemos sim fazer uma experiência profunda de vida de santidade, de vida interior. Uma experiência profunda de oração. Contemplando o seu nascimento, nós aprendemos a sacralidade da vida. Olhando para a casa de Nazaré, nós podemos aprender a verdade originária da família segundo o desígnio de Deus. Escutando o Mestre nos mistérios da vida pública, recebe a luz para entrar no reino de Deus. E seguindo no caminho para o Calvário, aprende o sentido da dor salvífica. Contemplando enfim a Cristo e sua mãe na glória, nós podemos ver a meta para a qual cada um de nós é chamado a se deixar curar e transfigurar pelo Espírito Santo. Pode-se dizer, portanto, que cada mistério do rosário, bem meditado, ilumina o mistério do homem. Essa frase é uma frase que eu achei muito forte no término, se aproximando do término deste capítulo. Pode-se dizer, portanto, que cada mistério do rosário, bem meditado, ilumina o mistério do homem. Cada mistério que nós paramos, cada vez que nós paramos para meditar na grandeza, na profundidade de cada mistério, nós podemos ver assim como um foco de luz a vida do próprio homem, que se baseia pelo caminho e pela vida de Cristo, tem como recompensa a salvação eterna. É bonito ver no mistério glorioso, gozoso, lá no início, a encarnação do Cristo. Quando o anjo do Senhor anuncia a Maria e diz a Virgem Santíssima, ao anjo: como se fará isso se não conheço o varão? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o santo gerado de ti será chamado Filho de Deus. Diz Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso, no primeiro mistério, nós podemos imaginar aquela bela cena que muitos artistas representaram na iconografia, a
a partir desta cena da Virgem Maria com o anjo, do anúncio do anjo. Passamos adiante no segundo mistério, dos mistérios gozosos, a visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. E logo neste segundo mistério nós podemos perceber que a Virgem Maria, ela não engrandece, não se envaidece por ter recebido tal saudação, tal mensagem, mas ao contrário, ao visitar a sua prima Santa Isabel, é visível o exemplo que a Virgem Maria nos dá da humildade, de se pôr a serviço do outro. E como é belo imaginarmos que ao ser recebida por Santa Isabel, a criança salta em seu ventre. Mais uma vez, nós podemos perceber que há sempre a presença do Cristo diante da Virgem Maria. O nascimento de Jesus, no terceiro mistério, a purificação de Nossa Senhora, a perda do encontro do menino Jesus no templo. E aí nós podemos seguir adiante. E como a igreja distribui, né, para nos ajudarmos a manter essa devoção, a possibilidade de rezarmos em cada dia da semana o Santo Terço e meditarmos todos os mistérios da vida de Jesus, nós podemos já ir ao término da semana dizer que fizemos uma meditação acerca da vida de Cristo de forma muito profunda através dessa devoção. São João Paulo a tinha com grande zelo e dedicava uma parte do seu tempo, dentre as suas muitas atividades, para manter essa prática viva, acesa, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Meditar com o rosário significa entregar os nossos cuidados, os nossos corações aos corações misericordiosos de Cristo e de sua mãe. É importante percebermos que Cristo, ao ser-nos apresentado pela Virgem Maria através de tal devoção, ele não perde em nada a sua grandeza. Muitos por aí vão nos criticar dizendo que são orações repetitivas não tem muita importância. Pelo contrário, podemos dizer que ao repetirmos de dezena em dezena as Ave-Marias, intercalando com os Pai Nossos e meditando em cada mistério, nós podemos fazer uma profunda experiência de intimidade com o Cristo. Os documentos da Igreja são atuais, são escritos para uma época, para um contexto histórico, porém sempre se atualiza nos séculos. A nossa oração chega às mãos do Pai, e do Filho e do Espírito Santo pelas mãos de Maria. Esta oração tem em si o cunho trinitário.
Vejam bem, todo bom evangelizador, todo bom cristão católico deve ter em suas mãos esta arma poderosa que é o Santo Rosário. Estudando um pouco para tentar partilhar com vocês um pouco sobre este documento e sobre a grandeza que ele tem, eu fui vendo outras fontes e acabei também chegando na parte histórica em que temos aqui no nosso país, né, referente à devoção ao Santo Rosário ou até mesmo ao título de Nossa Senhora do Rosário. Primeiro ela se estabelece em Minas, né, e depois vai se estendendo pelo estado do Rio de Janeiro e também tem uma grande força no estado da Bahia. Mas é de grande importância que é interessante percebermos que a devoção do Santo Rosário chega ao Brasil nos primórdios da colonização do nosso país e se estabelece e vai dando frutos na nossa nação. Ao se estabelecer em Minas e sendo bem desenvolvida através das catequeses dos padres daquela época, ela pôde dar muitos frutos para aquele povo. O povo que tinha como devoção a prática do rosário, muitas das vezes, era um povo simples, um povo que não tinha conhecimento, não era, na verdade, não tinha formação própria para entender, muitas das vezes, a liturgia que se celebrava no latim, por exemplo, da missa. E é aí que entra a importância do rosário. Muitas das vezes, os fiéis participavam das santas missas, ali, rezando o rosário, meditando nos mistérios de Cristo e fazendo ali a sua experiência com o sagrado através desta devoção tão rica e tão bela. Não vou me demorar muito falando sobre isso, mas é só para ressaltar um pouco dos frutos. São imensos os frutos que essa devoção também deixou aqui no nosso país, né? E para encerrarmos esta reflexão, eu trouxe também aqui uma das frases de São João Paulo neste mesmo documento. Verdadeiramente, o rosário marca o ritmo da vida humana, para harmonizá-la com o ritmo da vida divina, na gozosa comunhão da Santíssima Trindade, destino e inspiração da nossa experiência. Que nós possamos ter sempre diante dos olhos, né, as imagens que os mistérios do Santo Rosário nos propõem. Nós possamos ter como base para as nossas meditações esse belo tesouro que a Igreja disponibiliza para cada um de nós, seus fiéis, e que nunca nos falte a certeza do grande auxílio da Santa Virgem Maria,
e que através dessa santa devoção nós possamos continuar trilhando o caminho do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, tivemos a oportunidade de fazer a nossa segunda formação acerca da Carta Apostólica Rosarium Virgenis Mariae. Agradecemos ao nosso seminarista Renato pela disponibilidade, por ter aceitado o desafio.